Queridos irmãos, nesta manhã de domingo, mais uma vez estamos reunindo, cada um nos seus lares. Vamos estudar a palavra de Deus. Nossa aula hoje vai ter como tema Rompendo Barreiras. O texto básico é Atos 10, 44 a 48. Nós estamos seguindo a nossa caminhada missionária. E agora nós vamos rompendo barreiras, Atos 10, 44 a 48. A palavra do Senhor nos diz assim: Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas estrangeiras e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado entre os que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. A palavra do Senhor está aqui para nós nessa manhã. Queria orar com os irmãos. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós queremos nessa manhã de domingo, mais uma vez reunindo cada um nos lares, mas meditar na Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo seja nessa manhã nos instruindo, nos orientando, nos fazendo enxergar que o Senhor rompe as barreiras, o Senhor rompe as dificuldades, o Senhor cria um ambiente próprio para que a Tua palavra seja anunciada em todo e qualquer lugar. Nos ajude a ver isso, ó Deus, e que Teu Espírito esteja usando cada um de nós, conforme o Seu querer, na nossa bairro, na nossa cidade, no nosso país e fora do nosso país também. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Atos, e quando nós vamos ler, nós podemos ler e interpretar de várias maneiras a vida daqueles irmãos que estavam ali iniciando a igreja naqueles dias. Então, existem várias maneiras de ler o livro ou interpretar o livro de Atos dos Apóstolos. A minha maneira preferida privilegia o conflito, ou seja, entende que a igreja primitiva não era perfeita e que no livro de Atos esses conflitos são bem claros. Então nós vamos perceber que o nível de conflito salta aos nossos olhos quando nós percebemos que há embates entre as religiões, o judaísmo e o cristianismo, e as religiões do Império Romano. O confronto dessas religiões, judaísmo e cristianismo, com o Império Romano. Então nós vamos perceber que já existe barreira lá no início da igreja. Nós vemos a barreira entre o judaísmo, o cristianismo e aquilo que o Império impunha sobre as pessoas. Portanto, estudar o presente tema implica entender que as barreiras foram sendo rompidas através de sérios conflitos. Isso é o que esse estudo vai nos mostrar a seguir. Então, a primeira barreira que nós vamos olhar que é rompida aqui no livro de Atos, capítulo 10, é a barreira geográfica. Atos 10, 1 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Cornélio ficava, a cidade onde Cornélio morava era uma cidade que ficava à beira-mar, à beira do mar Mediterrâneo. Era um porto que se localizava a 104 quilômetros a noroeste de Jerusalém. A questão geográfica é uma chave de interpretação importante para entender o livro de Atos. Em Atos 1, 8 diz assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Foi essa a ordem que o Senhor deu aos discípulos. Então a igreja nasce em Jerusalém, ela começa ali, e o livro de Atos começa narrando, e ela se espalha por Samaria, Cesareia, e depois ela vai até Roma, por intermédio de Paulo. E Paulo ainda escreve nos Romanos, capítulo 15, 24 a 28, ele fala que esteve também até na Espanha. Então observe que as barreiras foram sendo rompidas geograficamente, e a primeira barreira é a chegada do evangelho ali em Antioquia e depois em Cesareia.
ela está se expandindo. Nós vamos ver que essa tarefa missionária, ela começa em nossa casa, começa na nossa cidade, começa no nosso bairro, que é a Jerusalém. E o nosso estado pode ser a Judéia, as regiões que nós não gostamos pode ser também aquelas dificuldades que nós temos com as questões culturais, Samaria, e até nos confins do mundo, seja em lugares que nós não queremos ir. Então observe que a palavra de Deus mostra que o Evangelho vai rompendo barreiras. As pessoas vão indo, levando essa palavra, e Atos registra isso. Então nós devemos lembrar que nessa caminhada missionária, a igreja é desafiada a fazer discípulos de todas as nações. Então a primeira barreira aqui é geográfica. Ela sai de Jerusalém, vai para Samaria, depois vai até a Cesareia. Segunda barreira é a questão religiosa. Atos 10, 44 a 48, nós vemos que os judeus convertidos ao cristianismo ficaram surpresos pela ação do Espírito Santo sobre os gentios. Os primeiros cristãos eram todos judeus, e eles pensavam que Deus era propriedade só de um povo, só do povo deles. A igreja estava em Jerusalém, liderada pelos apóstolos, e era uma comunidade fechada, ortodoxa, que acreditava que deveria permanecer sempre naquela cidade. Mas o Espírito Santo demoliu esse preconceito, fez com que os judeus convertidos estendessem, entendessem que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 35 fala isso. Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber que a palavra de Deus é clara, e pelo contrário, de qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Deus não faz acepção de pessoas. Deus aceita aqueles que creem nele. Então, a primeira barreira é a questão geográfica. A segunda, religiosa. Nós vamos perceber que a religião daqueles dias estava impedindo aqueles homens de levar o evangelho. Mas agora Deus, então, prepara um ambiente para que essa barreira seja rompida. E nós vamos perceber que lá em Antioquia, quando ela chega ali, ela já é uma igreja, já uma comunidade aberta, uma comunidade que acredita que o evangelho deve ser levado a todas as nações. Eles então saem caminhando, e de Antioquia, então, a comunidade passa então a ir mais longe. E Cornélio, então, é alcançado agora. Note que Deus cria um ambiente próprio para que Pedro e aqueles irmãos chegassem até Cesareia. Pedro estava ali, e Pedro então precisa de receber de Deus uma visão, porque Pedro tinha os seus preconceitos. Pedro era um judeu, e os preconceitos que eles tinham com respeito à comida era muito grande. Com respeito ao cuidado de estar com outras pessoas de outras nações era muito grande. E Deus então faz com que ele veja um lençol descendo, e junto daquele lençol vem animais de todo tipo. E aquele lençol é baixado perto de Pedro, e ele ouve uma voz: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E a segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Então Pedro agora tem uma experiência. Por 3 vezes aquela visão chega a Pedro, e logo em seguida chegam os homens que foram mandados por Cornélio para convidá-lo até a sua casa. E o Espírito de Deus então orienta Pedro a ir com aqueles homens. Pedro pensava que os judeus eram um povo de propriedade exclusiva de Deus, e era verdade. Mas não era só eles, outras nações seriam alcançadas também. E às vezes nós pensamos assim. Nós pensamos que a nossa comunidade, só nós somos os escolhidos. E às vezes nós nos julgamos ser melhor que os outros. Pedro achava assim. Mas aqui nós vamos perceber que Deus trabalha o coração de Pedro. Coloca Pedro agora numa oportunidade de ir até Cesareia e compartilhar a palavra do Senhor com aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali aguardando a chegada. Eles pedem para Pedro falar com eles tudo que o Senhor tinha dito para eles. E quando Pedro começa a pregar, o Espírito Santo é concedido a eles. Nós vamos perceber que então Deus vai rompendo as barreiras religiosas, culturais, e nós vamos perceber que muitas vezes nós precisamos enxergar aquilo que Paulo escreve
lá em Tito 2,12. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Então, muitas vezes, nós não entendemos que essa graça de Deus chegou a todos os homens. E Pedro agora passa a entender isso. Nós precisamos também romper essa barreira na nossa comunidade. Mas há uma terceira barreira, que é a barreira social. Atos 10:6, nós vamos ler e diz assim: ele estava hospedado com Simão, curtidor, cuja residência estava situada à beira-mar. Irmãos, para o judeu, essa profissão era uma profissão indigna. Simão era uma pessoa imunda aos olhos de Pedro, mas Pedro agora vai se hospedar com ele. Note que Deus já estava preparando o coração de Pedro, ele rompe essa barreira de estar hospedado com alguém que na cultura judaica era imundo. Muitas vezes a igreja também pensa que ela só pode ser levar esse evangelho às pessoas cultas, às pessoas que têm um pouco de conhecimento, às pessoas que têm uma questão social melhor. E nós vamos perceber que lá a palavra de Deus é levada a todas as classes sociais, culturais, e não a barreira de cor. Muitas vezes nós percebemos isso. Mas Deus vai preparando Pedro para essa missão e romper também as barreiras sociais. E a nossa oração é que a igreja hoje, que reside aqui em Franca, possa ter essa mesma visão. Um olhar como aqueles irmãos de Samaria. Eles viram que Samaria podia receber o evangelho. Jesus foi lá, ele levou o evangelho àquela samaritana. Nós vamos perceber que quando Filipe desce a Samaria, Deus prepara o coração daquele povo e eles se convertem ao Senhor. Então nós precisamos olhar de maneira diferente. Devemos deixar de ser uma comunidade fechada, mas sermos uma comunidade aberta, pronta para levar esse evangelho social também àqueles que não conhecem o Senhor. As barreiras sociais não podem impedir de nós levarmos o evangelho. Mas é lamentável que algumas comunidades também não acolhem aqueles que são marginalizados. A sociedade não aceita. Então, hoje à noite, eu queria que você pensasse, nessa manhã, pense, será que eu tenho alguma barreira? Será que tem alguma dificuldade na minha comunidade que precisa ser rompida? Muitas vezes as barreiras precisam ser vencidas e elas acontecem de uma forma ampla. Às vezes nós podemos conseguir romper várias barreiras de uma vez só. A igreja primitiva conseguiu. Então nós precisamos ter uma disposição, seja no nosso bairro, seja na nossa cidade. Nós precisamos romper com essas coisas que impedem que o evangelho seja levado a outros. Pedro percebeu, os irmãos que acompanharam perceberam que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus alcança tanto judeus quanto gentios, pobres, ricos, pessoas cultas, pessoas incultas, pessoas de cor diferente da nossa. Então, nessa manhã, eu queria que você entendesse isso e que nós possamos usar os melhores caminhos para que as barreiras sejam enfrentadas e vencidas. Deus preparou todas as coisas para aqueles dias, para que essas barreiras fossem rompidas, para que o evangelho chegasse não só em Jerusalém, mas também lá na Judéia, Samaria, lá em Cesareia, e depois até aos confins do mundo, nos alcançando. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a entender, Nós precisamos romper as barreiras geográficas, romper as barreiras religiosas e romper as barreiras sociais também. Que Ele nos dê graça para isso, irmãos. Vamos orar pedindo graça do Senhor nessa manhã? Oremos? Pai amado, nessa manhã nós queremos te agradecer, porque a igreja aqui nos mostra que é possível, Deus, vencermos barreiras religiosas, culturais, sociais, através da pregação do Evangelho. E que as pessoas que estão ali são carentes, necessitadas do Senhor Jesus. E que o teu Espírito prepara os corações, que o teu Espírito vai adiante, abrindo e rompendo as barreiras para que possamos levar essa palavra. Então ajuda-nos a enxergar isso também em nossa cidade. Ajuda-nos a enxergar no nosso bairro que as barreiras sociais não sejam barreiras para nós levarmos o Evangelho, mas sejam desafios. As questões de cor não seja barreira, mas sejam oportunidades para nós levarmos o Evangelho a todas as pessoas.
indistintamente. Permita, ó Deus, que o teu Espírito esteja, né, rompendo as barreiras que temos, os preconceitos pessoais, para que o teu nome seja glorificado. Tudo isso nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.